Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R, Programação em R, nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 57, Programação Funcional, Funções de Substituição. São aquelas ditas funções de indexação, quando nós queremos alterar algum valor em uma determinada posição do vetor, seja de uma matriz, listas, etc. Eu sou Ben David e para mais detalhes dessa videoaula, sugiro a vocês acessarem a página bendavid.github.io. Aqui na opção em cursos, vocês vêm diretamente para o curso R e em curso R para o módulo intermediário. No módulo intermediário, você terá toda a descrição do curso. Mais especificamente, em material, você terá o link que irá lhe redirecionar para a página do curso e você terá acesso a todo o material escrito, os slides, scripts, exercícios e scripts via Chime. Hoje nós estamos justamente nessa aula de 57 e nessa aula 57, antes de iniciarmos, queríamos convidar vocês para acessarem o selo Democratizando Conhecimento para entender um pouco mais sobre a nossa filosofia de propagação de conhecimento. Bem, como motivação inicial, a gente tem aqui um objeto do tipo DataFrame, na realidade é uma lista, né? E na realidade ela tem uma classe chamada DataFrame e aí dá a sua característica de orientação a objeto. E nós estamos interessados, por exemplo, quando nós estamos criando um banco de dados, seja importando esse banco ou criando no próprio ambiente R, aqui nesse caso nós criamos, cujas variáveis que nós temos para esse conjunto de dados é o nome, altura, peso, idade. E por alguma situação, pode ser que tenhamos digitado de forma incorreta algum dos valores e queremos alterar. Uma das outras coisas, dentre diversas possibilidades que temos para uma alteração dessa, eu posso ir na própria base de dados, né? Alterar lá mesmo, seja numa planilha ou num bloco de notas, etc. Ou eu posso alterar no próprio ambiente R e aí, internamente, no próprio ambiente, o objeto ele é alterado, não no banco de dados aonde foi importado esses valores. Então, nesse caso aqui, supomos que nós criamos esse objeto no próprio ambiente, dados se associa a esse objeto, e nesse caso eu percebo que aqui o peso, que ele é dado em quilos, no caso de Caio, ele está inserido de forma equivocada, né? Aqui tem, teoricamente, 7.500 quilos. Então, muito provavelmente, esses dois valores aqui, supomos, né, que foram digitados incorretamente, que na realidade seria 75 quilos. Então, nesse caso, o que era que eu faria? Eu usaria aqui o colchete e dentro desse colchete nós temos dois indexadores para o caso do DataFrame, que é a linha e a coluna. Então, nesse caso, eu fui na linha 3 e na coluna 3 para alterar esse valor. Ao invés de ser 7.500, a gente faz essa alteração para 75. A gente usa o colchete e a atribuição e dita altera esse valor de 7.500 para 75. E aí, ao digitar dados, o objeto agora apresenta os valores corretamente. Bem, o que é que por trás nós temos dessa função aqui? A gente pode intuitivamente pensar que aqui eu tive, na realidade,
é simplesmente uma chamada de função que foi a atribuição. E não. Vamos lá. O símbolo, na realidade, a função de substituição nativa no R, que é justamente o operador que nós temos, o colchete, ele na realidade tem como função o colchete e a atribuição. Isso aqui é o nome dessa função, cujos argumentos são x é o objeto, i, nesse caso, é o indexador e value é justamente o valor que a gente quer alterar. Aí, nesse caso, o que é que nós temos no corpo da função? O que é que foi feito aqui ao invés, né? Aqui, essa função ela é uma função primitiva, isto é, o código ele é todo implementado em linguagem C, mas a ideia básica de sintaxe dessa função é dessa forma. Bem, aí o que é que representa esses argumentos? Isso daqui, de forma tradicional, como a gente faz a alteração, é o que representa x é o objeto, i é o indexador e value é justamente o valor que a gente faz a alteração em determinada posição. De uma outra forma equivalente, para que a gente possa entender de fato que esse nome aqui, a forma representativa de utilizar esses operadores, a criação desse estilo de operadores aqui, com essas aspas invertidas, a gente pode utilizar a chamada de função de forma equivalente como a forma tradicional que a gente chama quando a gente cria por meio de function. Eu digito o nome da função, só que nesse caso nós vamos utilizar as aspas invertidas, abre parênteses e fecha parênteses, e aí eu uso os argumentos da forma como tem de se usar. Essa é a forma tradicional. Bem, então nesse caso aqui, nós vamos fazer algumas operações e entender um pouco, aprofundando, o que representa essa chamada de função no sentido de haver cópias ou não haver cópias. O que é que tem por trás dessa chamada de função nos bastidores do R? O que é que está acontecendo? E aí vocês vão ficar pasmos, porque vai ser criado uma variável temporária para armazenar o vetor ou a lista da alteração e, posteriormente, essa variável auxiliar ela é removida. Então, vejamos o que é que vai acontecer. Aqui, inicialmente, nós criamos um vetor de comprimento 10. Sequencialmente, nós temos aqui valores de 1 a 10 e que x se associa a esse objeto. Aí, eu vou justamente alterar os elementos na posição 6 e 10 desse vetor e substituir pelos valores, respectivamente, 100 e 200. E aí, quando eu olho o novo objeto, eu observo que agora na posição 6 e 10, eu tenho os valores 100 e 200. Nós já aprendemos lá no início desse módulo intermediário que quando nós fazemos a modificação para um vetor criado por esse operador aqui, dois pontos, ocorrerá a cópia devido à contagem de referência desse objeto não ser igual a 1. Bem, nesse caso, a gente pensa sutilmente quando a gente observa esse vetor e a gente já supõe, então nesse caso, o R está utilizando aquela otimização eficiente que tem de realizar a cópia, a modificação no local. Isto é, eu tenho o identificador de memória que armazena o vetor e lá mesmo a gente altera esses valores. Mas não, a gente vai observar aqui nesse caso que ocorrerá a cópia. Bem, em algumas situações a gente vai observar
que algumas características que nós temos para que haja modificação no local, dentre elas, a que nós temos é que esse objeto só deve estar ligado a apenas um nome. Se mais de um nome estiver associado a esse objeto, a condição de alteração na sequência haverá cópia. Isso aí, para vocês revisitarem esse assunto, vão lá no início do módulo, quando nós estamos falando de objetos, e aí a gente, e mais especificamente em cópias, na modificação e modificação no local, nós discutimos bem sobre isso. Claro que aqui a gente vai deixar algumas indagações, que é uma coisa que para mim ainda está em aberto. Estou enviando perguntas para o canal de dúvidas do R, que é o R Help, em que a gente se cadastra, envia e-mails, e lá os próprios mantenedores do R, né, que é justamente do grupo, né, do R Core Team, e eles vão nos auxiliando em algumas coisas. Algumas coisas são muito objetivas, né? Às vezes eles dão umas respostas muito secas e a gente tem que correr atrás de tentar sanar essas dúvidas. E aí eu vou mostrar para vocês qual foi uma das minhas indagações, porque o que a gente vai ver, o que é que ocorre aqui por trás. Vamos lá. Bem, então veja o que é que ocorre. Quando nós executamos essa linha de comando e nós fazemos a alteração de algum dos elementos desse objeto, temporariamente, quando eu chamo a função de substituição, que é justamente a chave com o símbolo de atribuição junto, temporariamente se cria uma variável, que na realidade é um nome, com aspas invertidas, asteriscos, chamada TMP, que é justamente temporário, as consoantes do próprio nome. E aí o que acontece? Ela se associa ao mesmo objeto que X está associado. Então, aqui, teoricamente, analisando de forma profunda, pensemos que se ao invés de 2 pontos, fosse a função de concatenar. C, abre parêntese, fecha parêntese. A gente sabe que qualquer alteração que for realizada no vetor criado por uma função de concatenação, se você não altera a dimensão desse vetor, ocorrerá modificação no local. Bem, eu já falei para vocês que nessa linha de raciocínio haverá cópia. Mas a pergunta que fica é o seguinte: eu já sei como premissa de que um objeto, uma variável temporária será criada, nome, e ele se associará ao mesmo objeto que X está associado. Então, observe que esse objeto, esse vetor, ele sai, se fosse de concatenação, ele sairia de ref igual a 1 e passaria para ref igual a 2, porque a gente já teria 2 nomes associados a esse mesmo objeto. Isso nos indicaria que qualquer coisa que fosse realizada tanto em TMP quanto em X, haveria cópia. E observe, a concatenação, se nós fazemos a alteração, não ocorre cópia. A pergunta que fica, a lógica que nós iremos apresentar segue também para o vetor no estilo de concatenação? Porque lá nós sabemos que ocorre modificação no local. Isto é, não há uma nova cópia que pega um outro identificador de referência, isto é, aloca esse vetor para um outro espaço de memória para poder inserir o objeto alterado. No caso da concatenação, a alteração ocorre lá, na própria alocação de memória que está armazenado o vetor. E aqui vocês vão perceber
e vão indagar o seguinte: na concatenação ocorre essa mesma situação? Porque perceba, o que é que vai acontecer agora na sequência? Após eu criar essa variável temporária, eu vou chamar a função de substituição, em que os argumentos dela são, respectivamente, né, ó, o objeto, a posição, lembrem-se lá, né, ó, aqui, ó, o objeto, a posição da alteração e o valor. Então, veja a função de substituição. O objeto que está sendo chamado agora é o temporário. Então, eu vou pegar as posições e os valores que nós queremos alterar. O valor que nós vamos alterar, aqui a gente só tem que lembrar que houve um pequeno erro, ao invés de valor é value, isso é em inglês, e esse nome é importante, porque ao criar as nossas funções, impreterivelmente o último argumento das nossas funções de substituição tem que ser o nome com o nome, na realidade, o argumento com o nome chamado value. Se não for, haverá um erro. Isso é importantíssimo. Então, aqui é value, que nos dá os dois valores, 100 e 200. E aí, o que é que acontece? Para se pensar, o R faz por trás todo esse malabarismo, para a gente pensar que ocorre a modificação no local, e aí o que acontece? Uma vez que ocorre essa alteração do valor e a substituição que é armazenada aqui em TMP, a função de substituição vai se associar a um outro nome, que é justamente o nome inicial do objeto, do nome que se associou ao objeto, x. Aí o que acontece quando a gente o imprime? A gente vê lá o x, então ocorreu a modificação no local. Por fim, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que há uma chamada de função, que é a função remove, que remove essa variável temporária, e aí é como se o ambiente R mascarasse que essa variável foi criada e que tudo ocorre lá no próprio objeto. Mas aí, quando a gente vai inspecionar esse objeto, a gente percebe que inicialmente ele tem um identificador de memória, em que quando nós alteramos na realidade o objeto, né, os valores nesse objeto, usando justamente a função de substituição nativa do R, e que quando nós o chamamos, a gente está chamando inicialmente a função tracement, que ela vai justamente dizer quando está ocorrendo cópia ou não. O que é que a gente sugere? Perceba, inicialmente nós temos um identificador de memória, uma alocação de memória para armazenar esse objeto aqui. E aqui observe que inicialmente eu tenho esse mesmo objeto, identificador de memória. Supomos aqui que pelo fato desse vetor internamente ele tem esse termo aqui chamado compact, que é justamente uma forma otimizada que o R tem de criar um vetor apenas, pasmem, né? Pegando o primeiro e o último valor da sequência. Nós já mostramos isso também, que em termos de tamanho, em termos de bytes que se armazena, é muito menos ocorre para esse tipo de objeto um espaço muito menor do que você usar a concatenação. Entretanto, ocorre cópia nas alterações que fazemos nesses objetos. A questão é, isso vale ou não vale? Então, isso é questão de um aprofundamento a mais nos objetos que você tem para as suas devidas manipulações. Bem, aí o que é que acontece? Inicialmente eu tenho o mesmo identificador de memória. Supomos aqui no intermédio que o que ocorre nesse processo é justamente a criação da variável temporária TMP, que por consequência ocorre a alteração do identificador de memória. E lá, uma coisa que a gente já sabe quando a gente começou a estudar, inspecionar os objetos,
a gente percebe que quando algum objeto ele entra no argumento da função, quando ele entra para o corpo da função, automaticamente é adicionado uma unidade à contagem de referência. Então, qualquer coisa que é realizado nesse objeto que entra no argumento, se você faz alguma manipulação dele internamente, ocorrerá cópia internamente, que por consequência a gente supõe que alguma coisa foi realizada em TMT que gerou um outro identificador de memória final, que é o que quando nós imprimimos aqui com a alteração, o X, eu peço ele novamente para inspecionar, a gente percebe que esse identificador é justamente o último identificador de memória. Perceba então que essa alteração que nós fizemos no sexto e no 10º elemento ocorreu cópia, porque o identificador inicial, ó, ele se altera após essa realização. Então, ocorreu cópia. E isso é extremamente importante quando você usa, por exemplo, loops, para saber se essas cópias não é o que está, por exemplo, proporcionando a você o peso computacional, o gasto computacional que você está tendo para essa sua rotina. Bem, vamos lá. Agora o que eu quero saber é o seguinte: como é que eu crio a minha função de substituição? Nós vamos usar a mesma lógica. Ao invés de eu usar a chave, ou melhor, exatamente a chave, na realidade o colchete, né? Eu estou usando aqui um nome, subist est. Na realidade eu vou substituir os extremos e vou usar também o símbolo de atribuição, que aqui é uma forma sintática que, além das aspas invertidas, eu tenho que utilizar o símbolo da flechinha para que essa forma sintática da minha função de substituição ela seja validada pelo ambiente R. E aí o que é que vai acontecer? Inicialmente, eu tenho o valor, que é justamente meu argumento X, que é o meu objeto, e o argumento value, que é justamente o valor da alteração. O que é que vai acontecer lá dentro? Eu vou ordenar, porque eu quero simplesmente pegar o mínimo e o máximo e alterar para um valor específico. Então, eu vou pegar o mínimo e o máximo e vou justamente pegar o seguinte, a posição. Então, eu vou aproveitar a função de substituição nativa que existe no R e vou utilizá-la. Eu vou pegar aqui o primeiro e vou pegar o último valor e vou associar esse primeiro com esse último e vou fazer a substituição pelo valor que nós vamos digitar em value. Assim foi feito. Eu criei um vetor usando um gerador de números aleatórios de uma distribuição normal padrão, criei 10 valores. E aqui, simplesmente, nós não estamos mostrando o que é que vai ocorrer, porque a ideia aqui é, uma vez que nós criamos essa função, a gente quer mostrar que as nossas funções de substituição, com as manipulações que nós iremos fazer, elas sempre ocorrerão cópias. A condição que não ocorrerá cópia vai ser sempre quando a gente utiliza as funções de substituição nativas do ambiente R e dentro das especificações que nós já comentamos nas aulas anteriores. Então, observe que inicialmente, ao criar o objeto, eu vejo aqui agora, usando a inspeção pela função address interna. Isso aqui é em linguagem C programada, né? Eu estou puxando essa função e essa função aqui de acesso você não vê facilmente em nenhum manual do próprio R, uma vez que isso aqui pode passar por modificações, por isso que isso não é visto de forma explícita, mas aqui a gente vai fuçando e apresentando para vocês artifícios que são interessantes. Então aqui nesse caso a gente vê o identificador de memória. Quando a gente usa a nossa função para substituir os extremos desse conjunto de valores pelo valor 100, isto é, o primeiro e o último valor vai ser alterado, perceba que quando nós fazemos essa alteração e inspecionamos novamente o objeto
x, esse objeto passa a ter um novo identificador de memória. Isto é, foi realizado cópia. Então, por mais que nós possamos criar, é o preço que se paga. Não quer dizer que isso necessariamente seja uma coisa ruim ou boa. Então, você vai ter que ver o gasto computacional para você realizar a criação de funções de substituição no seu código. Mas aqui está mostrado a função de substituição. Quando nós queremos acrescentar mais argumentos na função de substituição, o que nós fazemos aqui é, no meio desses dois argumentos, x e value, é acrescentar no meio desses argumentos os argumentos que nós queremos alterar. No nosso caso aqui, o que nós vamos fazer é o seguinte: nós adicionamos aqui um argumento i, que é para justamente nós termos a posição que nós queremos agora alterar do elemento no vetor. Então, perceba que agora que nós criamos um vetor em que ele, nesse caso, tem comprimento 3, que é justamente com valores 1, 2 e 3. E agora eu vou inspecionar esse objeto. Está aqui o meu identificador de memória. E agora veja como é a sintaxe para poder chamar essa função nossa aqui agora. Eu vou usar subist, que é o nome da minha função, abre parêntese e fecha parêntese, e respectivamente eu vou colocar o objeto, o identificador, o indexador que nós estamos alterando, em que posição nós estamos alterando o valor, né? Que é i, e justamente o valor específico. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o meu objeto x e na segunda posição eu vou substituir o valor que está lá por 100. E assim foi feito. Observe que ao final desse processo, aqui é uma outra função de substituição que nós estamos criando e mais uma vez haverá cópia. Então, toda vida que nós precisarmos aqui acrescentar mais argumentos, pense agora se nós fôssemos criar uma função de substituição para matrizes, listas, que nós vamos precisar alterar nas linhas e colunas, por exemplo. Então, aqui eu precisaria de mais um outro indexador, J. Onde é que ele seria inserido? No meio dos argumentos x e value. Sempre dessa forma. Tá? Era isso que nós queríamos discutir nessa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.